aí, polêmico canal Léo Brasil aqui com um dos meus quadros favoritos, avaliando. Hoje nós vamos aqui ver os maiores times da história, segundo o Football Legends. O site deles é lendasdofutebol.com.br. Quem quiser ir lá, ler, ver o que está escrito, ver como é que funciona o site, tá certo? Hoje nós vamos aqui avaliar os maiores times da história de acordo com o que a gente vai ler aqui, o que a gente conhece dos times. Lembrando, esse vídeo aqui eu vou estar dando a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, a caixa de comentários está aí à disposição justamente para isso, porque esse quadro aí aqui não é para a gente poder fazer mimimi, é só para a gente causar uma polêmica, uma raivinha aí nas torcidas e ao mesmo tempo muita alegria para outros, tá certo? Obviamente todos os times que estão aqui são times gigantescos que fizeram uma história maravilhosa aí no futebol. Então nós vamos aqui de acordo com o que a gente conhece, né? O que eu achar assim. E nós vamos classificar da seguinte forma: se o time é mitológico, time lendário, foda pra caramba, um time fodástico, um time muito bom, não chega a ser aquele mito, aquela lenda, mas é um time assim que, nossa, fez história. Time show de bola, bacana demais. Um time que era bom time. Não chega a ser uau, mas também não chega a ser... E se tiver algum aqui, o que eu duvido, lugar errado. Esse time aqui não devia nem ter sido citado como um dos maiores times da história, tá certo? Lembrando que esse aqui são os times da história de acordo com o Football Legends, tá certo? Então vamos lá. Então, lembrando novamente, o site é lendasdofutebol.com, ok? Aí lá tem várias coisas para a galera ver aí. Eu peguei os dados de lá. Inclusive, vou ler aqui a história. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 times para a gente poder selecionar e fazer o nosso ranking de hoje. Bora lá, então. Começando aqui já com o nosso querido Santos. O Santos Futebol Clube, no início dos anos 60, tinha o Rei Pelé no elenco, além de outros grandes craques que fizeram parte de títulos importantes do clube e da seleção brasileira. Por isso, é quase unânime que esse time tenha sido o maior da história. Ao lado do Rei estavam o goleiro Gilmar, com Y, nem sabia que era com Y, Pepe, Mengalvio, Dorval, Zito e Coutinho, entre os principais nomes. Com este grande elenco, o Peixe já havia conquistado a Taça Brasil de 61, mas em 62 seria ainda mais espetacular conquistar o Campeonato Paulista, novamente a Taça Brasil, além da inédita conquista da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, contra o Benfica de Portugal, do Pantera Negra Eusébio. No ano seguinte, em 63, o Santos conquistará o tricampeonato nacional, né, a sequência que manteve até 65, o Rio-São Paulo e a confirmação mundial com o bicampeão da América e do mundo. Resumidamente, é claro, nós não vamos adentrar fundo, porque senão a gente ia fazer um vídeo aqui de 4 horas só de um time. Esse Santos aqui, com certeza, é mitológico, é um Santos que parou a guerra. Santos, esse aqui não tem jeito, né? Lendário para mais de lendário. Vamos para o próximo aqui então, que é o Botafogo. Botafogo de 61 a 64. Maior Botafogo da história, também serviu de base para a seleção brasileira em diversos momentos do período. Na maior lembrança da Copa de 62, com show histórico de Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, também viveu extensa rivalidade contra o Santos de Pelé e companhia. Num dos períodos mais prolíferos e vencedor do futebol brasileiro. Ali marcaria para sempre a história da estrela solitária, quando o reconhecimento ultrapassou as fronteiras brasileiras, sendo um dos clubes mais conhecidos e populares do Brasil. Depois de um curto período sem títulos, a partir de 61, o time passou a empilhar troféus em sua galeria. Didi, Amarildo, Zagallo e o imortal Nilton Santos eram as grandes estrelas do clube, que ainda teve Manga e Quarentinha. Com isso, venceu o Carioca de 61 e 62, Rio-São Paulo nos anos de 63 e 64. Nessa última conquista, bateu o Santos de Pelé em uma espécie de revanche, após ter sido derrotados em 2 ocasiões
pelo rival na Taça Brasil em 62 e na Libertadores em 63. Apesar do Botafogo ter grandes craques, ter grandes ídolos, eu vou colocar aqui no Fodástico, porque em comparação com o Santos não está no mesmo nível. O Santos ali era bem maior, conseguiu o Mundial, tinha Pelé, enfim, vai ser difícil igualar ali, mas poxa, esse time do Botafogo com certeza foi fodástico, bateu frente a frente com o time mais forte da época e não teve para ninguém. Aqui nós temos na sequência o Palmeiras de 72 a 74. O Verdão ficou conhecido como segunda geração da academia, fez história no começo dos anos 70, com os remanescentes da primeira geração, Ademir da Guia e Dudu no elenco. O Palmeiras ganhou ainda mais qualidade e passou a ser o time a ser batido na época. Emerson Leão e Luiz Pereira eram os comandantes defensivos, cedendo poucos gols aos adversários. O meio-campo era muito técnico, com Ademir da Guia como grande maestro, ao lado do Leivinha, Edu Bala e Ney, que também chegaram para esta fase na academia. No ataque, o centroavante matador era César Maluco, fundamental para decidir diversas partidas. O clube conquistou o primeiro bicampeonato do novo formato do Brasileiro, em 71 e 73, ou seja, depois que o Galo foi campeão, deu Palmeiras 2 vezes, além de vencer o Paulista em 72, de forma invicta, e em 74 contra o Corinthians do Rivelino. Também era um show de excursões da academia naquele período, como um dos principais representantes brasileiros pelo mundo. Olha, esse aqui vai ser difícil, tá? Difícil, eu vou colocar também no Fodástico. Sem mais delongas, vamos lá para o Fluminense. Fluminense de 75 e 76. Conhecida como a segunda geração da máquina tricolor, o clube teve um dos melhores elencos da sua história, num período que venceu 2 vezes o Campeonato Carioca, nos 2 anos que eu citei, além de alcançar a semifinal do Campeonato Brasileiro naqueles 2 anos. Já um time forte, o Fluminense daquele período se fortaleceria ainda mais com a chegada de Roberto Rivelino em litígio com o Corinthians. Brigou o Corinthians e foi pro Fluminense. Estrela máxima daquele período, o Rival logo se tornou o grande ídolo tricolor. Outros grandes nomes e também campeões de 70 como Félix, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, também fizeram parte da história do time. Além deles também se destacaram Edinho, Disseu, Gil, Carlos Alberto Pinho e Doval, imortalizados no clube. Olha, com certeza é um timaço, uma seleção maravilhosa, mas eu vou colocar no show de bola. Eu acho que ela está um pouco abaixo das outras, principalmente na questão de títulos, né? Os citados aqui pelo site, obviamente. Lembrando, eu estou pegando aqui como base as informações do site. Não sou tão velho, não vi a galera jogando. Eu não sou velho. Sei. Eu não vi a galera jogando, tá? Então não tenho como falar sobre futebol, né? Eu posso ter visto um vídeo ou outro de algum dos clubes, enfim, mas eu não vi os jogos, então não posso opinar mais do que a história. Segundo a história que está me contando aqui no site, eu acho que ele está um pouco abaixo dos demais, certo? Mas um time show de bola, maravilhoso aí. Lembrando que não é, como parece ali que está no meio, né? Show de bola é um time mediano, não. Mediano ali é o bom time, e tem um ruim, é como se fosse um ruim, um mediano, e dali para cima é tudo sensacional, tudo bom. Porque como a gente está falando de times, grandes times da história, ia ser difícil eu colocar classificação normal. O próximo time aqui, nosso próximo time é o Internacional de 75 a 79. Colorado foi um dos times mais temidos na década de 70. O time comandado por Paulo Roberto Falcão ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro nos anos de 75, 76 e 79, com a famosa conquista invicta. Não é para qualquer um, não. Além disso, manteve uma sequência absurda de 8 títulos Campeonato Gaúcho em sequência entre 69 e 76. Com Falcão como nome principal, como principal destaque, né? O clube ainda contou nesses anos com uma variedade de grandes jogadores em seu plantel, como os goleiros Manga,
Paulo César Carpegiani, Figueroa, Valdomiro, Batista, Claudiomiro, Lula, Marinho, Caçapava, entre outros. Assim, com amplo domínio estadual e nacional, o Inter de Paulo Roberto Falcão é histórico e um dos maiores times do futebol brasileiro. O Inter aqui arrebentou, eu acho que eu vou colocar ele também no Fodástico, tá? Porque aqui tem vários brasileiros, uma sequência inacreditável de estaduais aí, credencia a estar ali no Fodástico, sim. Se tivesse alguma coisa entre o Show de Bola e o Fodástico, eu colocaria esse Inter agora. O Botafogo também, se tivesse ali alguma coisa entre o Fodástico e o Mitológico, eu colocaria. Tá certo? Aquela nossa de praxe, quem acompanha os vídeos aí sabe o que eu tô falando. Se você não está acompanhando, você não sabe o que eu estou falando porque você não está vendo os vídeos. Pega os vídeos aí para trás e vai vendo. Pô, esse vídeo é tão legal, a gente causa tanta polêmica, é mó divertido. Vamos ao próximo, então, é o Flamengo entre 80 e 83. Um time que conquistou os principais torneios que disputou, certamente não poderia ficar de fora dessa lista. Ainda mais se for o maior Flamengo de todos os tempos, com Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Nunes, Carpegiani, entre tantos outros. O Flamengo conquistou não somente o Brasil, mas como o mundo. Foram 3 títulos do Campeonato Brasileiro, 80, 82, 83, com amplo domínio em território local e nacional, além de um ano de 81 histórico, com a conquista da América e do mundo, em batalhas e jogos lembrados como um momento mágico do futebol nacional. E eu, como atleticano, sei bem do que nós estamos falando. Eu vou colocar esse aqui no Fodástico justamente por isso, porque essa história eu conheço, meus queridos, tá? Por que eu estou colocando no Fodástico? Porque o que aconteceu em 81, o time do Flamengo não precisava daquilo, era um time sensacional, como eu falei aqui, Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Nunes, enfim, tinha gente pra caramba poder levar sem ser da forma que foi, né? Isso aí não tem que contestar. Atleticano, tá chorando 81, eu lamento, mas é história, né? Tá aí os vídeos, quem quiser ver é só acessar o YouTube aí e ver os vídeos. Quem sabe um dia eu trago, coloquem nos comentários, você quer que eu traga aí o vídeo comentando sobre o que aconteceu em 81, a gente busca os vídeos aqui e faz um react deles comentando o que aconteceu, mas, né, precisar de um juiz expulsar 5 pessoas para poder ganhar, eu acho que esse Flamengo não precisava, porque ele era fodástico sim, né, poderia ganhar ou poderia perder. O Atlético também era sensacional, mitológico, lendário, fodástico e tudo mais. Era um embate bacana que foi estragado pelas ações de um juiz. Então, fica no Fodástico, porque eu não tenho como comparar um Flamengo que ganhou um título roubado do mitológico Santos, que, parou uma guerra e ganhou tudo aí. Então, me desculpe, flamenguista, não é pelo clubismo, tem um pouquinho, eu vou admitir, mas não é pelo clubismo, é porque em comparação não tem como. Não vou comparar esse Flamengo de 81 com o Santos do Pelé, me desculpe. Agora eu peço até desculpas para vocês porque eu tinha pulado um time, não pode. Então nós vamos aqui também com o Grêmio de 1981 a 1983. Então são 12 times que nós vamos avaliar, tá? Ficou faltando aqui a imagem do Grêmio, eu não vou deixar o Grêmio onde fora. Grêmio de 81 a 83, depois de ver seu maior rival dominar a década anterior, o Grêmio viveu um período que o colocaria novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro de 81, o tricolor gaúcho venceria 2 anos depois a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Esse segundo com um brilho especial do Renato Portaluppi gaúcho. Também com um time estrelado, tinha entre outros Leão, Paulo Isidoro, Hugo Leão, Mário Sérgio, Paulo César Caju, Tarcísio e Mazzaropi, um time único e inesquecível. Esse aqui, o time do Gremástico. Eu já estou ficando doido. Então vamos lá. Esse time do Grêmio aqui eu também vou colocar no Fodástico. Eu acho que foi um time sensacional aí. Tem títulos que o credenciam a isso. Se tivesse alguma coisa entre Fodástico e Mitológico, eu também colocaria este Grêmio, porque além de ter grandes nomes, teve grandes conquistas aí, pelo que diz o nosso querido site da pesquisa. Agora nós vamos com o São Paulo de 91 a 93. Maior vencedor de títulos internacionais do Brasil, o São Paulo começou a construir essa fama
no início dos anos 90, comandado pelo mítico Tele Santana. O tricolor paulista ganharia, entre outras conquistas, o Campeonato Paulista de 91 e 92, Brasileiro de 91 e, claro, dobradinha da Copa Libertadores e Mundial de Clubes de 92 e 93. Dos poucos clubes que conseguiu essa façanha de vencer em sequência o continente e o Mundial. Pouquíssimos clubes conseguiram essa façanha. De quebra, quase conquistou o tri da Libertadores em 94, quando acabou derrotado na final pelo Vélez, da Argentina, praticamente colocando ponto final àqueles anos de glória do tricolor. São Paulo contava com Raí sendo o principal astro daqueles anos, além de Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, Pintado, Toninho Cerezo, Padilha e Miller. Time que certamente está gravado na memória de cada torcedor paulistano. São Paulino, né? Na verdade, não é paulista não, São Paulino. Esse aqui eu vou colocar lá em cima, no mitológico. Sério, Léo, comparando com o Santos Pelé? Calma. Não estou comparando. Em questão de feitos, de títulos, de time, tá ali junto, tá? Obviamente eu não tenho nada acima do mitológico. Então eu colocaria o do Santos para cima. Mas esse time do São Paulo aí realmente dominou aí o cenário e tem um feito que, pô, não é para qualquer um. Você ganhar 2 vezes seguidas a Libertadores e o Mundial, meu amigo, pouquíssimos times podem falar que tiveram essa honra aí. Então, a gente tem que ser justo, né? O Corinthians, de 98 a 2000. Dos times mais lembrados nas últimas décadas, foi o Corinthians, do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. É o único que foi montado com alto investimento e um parceiro econômico que reuniu diversos craques comandados por um gênio, que era o Luxemburgo, na formação de time para depois seguir com seu então auxiliar Oswaldo de Oliveira. Nomes como Marcelinho Carioca, Edilson Luizão, Rincon, Vampeta, Gilmar Fubá, Dida, Gamarra, Kleber, Fernando Baiano e Ricardinho fizeram parte do time em algum momento ou em todo o período. O clube conquistou o Paulista de 99, Brasileirão de 98 e 99, esse aí também tem história, além do Mundial de Clubes da FIFA de 2000. Mundial de Clubes aí é até engraçado porque, se não me falha a memória, o Corinthians foi como convidado e não como campeão da Libertadores, tá? E acabou ganhando aí. Então, esse Corinthians aqui eu vou colocar show de bola. Sério, Léo? Sim. Primeiro porque eu, como bom atleticano, acompanhei tanto a final de 98, se eu não me engano foi a final contra o Cruzeiro, e a de 99 contra o Galo. Acho que foi esse mesmo, ou o inverso. Enfim, eu vi as duas. E o Corinthians, nas duas finais, na minha opinião humilde, que é Léo falando, então não levem para o pessoal, mas na minha opinião, as duas aí, o Corinthians deu uma metidinha de mão, teve uma ajudinha básica aí das forças extra-campo. Não que o time não tivesse força e não merecesse, longe disso. Peraí, não confunda as coisas. O time era um timaço, inclusive foi o maior investimento aí da época. E é outro motivo pelo qual eu estou colocando abaixo dos outros, né? Foi um time aí que foi feito basicamente para isso, com não somente grandes nomes, mas nomes caríssimos, né? Mas o nível de futebol eu não tenho como comparar com os outros. Então, eu acho que o show de bola ali está bem razoável. Não coloquei no bom time. Se eu fosse levar pelo coração, eu colocaria no bom time, talvez até no lugar errado, né? Porque, assim, eu achei que esse Corinthians, mas, assim, tinha futebol para ganhar mesmo sem ajuda. Vamos para o nosso próximo concorrente, o Vasco da Gama de 2000 e 2001. Mantendo o protagonismo depois de vencer a Copa Libertadores da América em 98, o Vasco passou, a partir de 2000, a ter a liderança e protagonismo de Romário. Mesmo com o vice-campeonato do Mundial de Clubes da FIFA, no mesmo ano o Vasco venceria o Campeonato Brasileiro de 2000, então renomeado como Copa João Avelange. Né, Fluminense? E a Copa Mercosul, depois de
de jogos épicos na competição continental. Além do Baixinho Romário, o time também pode ser considerado um dos maiores de todos os tempos do futebol brasileiro, com nomes como o goleiro Welton, Odivan, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Pedrinho e Euler, entre outros. Era um timaço, tem aqui até o que ganhou, né? Ganhou Libertadores, ganhou Mercosul, ganhou bicampeão brasileiro, campeão Rio-São Paulo, campeonato carioca. Esse time do Vasco era bom, muito bom, sensacional, vai ficar aqui no Fantástico, vai. Romário, só o Romário já credencia o time a estar ali. Essa história da João Avelanche, todo mundo sabe. O Flamengo ia ser rebaixado e o Fluminense ia para sair da C para B, pulou para A. Então, mas o Vasco foi lá e ganhou. E a João Avelanche, aí, se eu não me engano, teve 24, 20, acho que eram 24 ou 30 times. Era 24. Teve 24 times naquela edição da primeira divisão. Justamente porque subiram o Fluminense, fizeram umas manobras lá, mantiveram o Flamengo, o time não caiu, enfim. Rolou uma pancada de coisa. Então, acho que tá bem colocado ali, porque o Vasco, mesmo com essa pancada de time, com esse monte de coisa favorecendo os outros, o Vasco foi lá e ganhou. E agora, agora vai ser difícil, hein? Agora vai ser complicado. Cruzeiro de 2003. Mais um time de Vanderlei Luxemburgo deixou a sua marca o Cruzeiro de 2003. Teve um ano absolutamente perfeito. Seus feitos o colocaram entre os maiores clubes brasileiros de todos os tempos. Na temporada conquistou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileirão. Neste último seria a primeira disputa no formato de pontos corridos e de quebra alcançando o nível da marca a superar os 100 pontos, porque naquela época tinha mais times também, né? Acho que ainda eram 24 times, depois caiu para 20, que é o de hoje. E terminaram o torneio com 31 vitórias. O grande craque daquele time, comandado por Vanderlei Luxemburgo, seria o meia Alex, em uma temporada espetacular com jogadas magistrais e gols antológicos. Márcio Nobre, Cris, Felipe, Melo, Wendel, Gomezinho, Maldonado, Alex Alves e Mota também se destacaram naquele ano. Bom, eu vou tentar ser o menos clubista possível. Eu acho também que um time que conquista tudo no seu país merece reconhecimento, merece ser lembrado. Então ele vai aqui também para a categoria dos fodásticos. Por que no fodástico? Porque é Cruzeiro? Não, pô. É que eu vou colocar os outros dois times ali, ganharam 2 mundiais cada um. Né? O Santos do Pelé parou uma guerra. Vou colocar o Cruzeiro ali. Né? Eu tenho noção. Igual o meu galão aqui, ó. Obviamente esse aqui é o Galo de 2013. Eu já colocaria o Galo de 2021 também nessa lista, tá? Já tô avisando, para mim, ficaria ali junto, tanto 2013 quanto de 2021. Eu vou colocar os dois no mesmo pacote, porque eu vou fazer seria a mesma colocação que eu colocaria os dois, tá? O Atlético Mineiro de 2013 é outra equipe que pode ser considerada como sendo um dos maiores times do Brasil. Um time que nunca deixou de lutar em nenhuma partida, cravando um mantra em sua torcida. Eu acredito. Saiu de situações muito adversas ao longo de competições como a Libertadores de 13, quando então ganharia o título inédito. Antes da conquista da América, Ronaldinho Gaúcho e companhia venceram o arquirrival Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro daquele ano. Com os 2 títulos, o ano é considerado como um dos melhores da história do Galo, que acabou decepcionando, não chegando na final do Mundial naquele ano. Tá? Na verdade, eu vou falar que é Atlético 13 e 14, tá? O elenco contava com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever, Jô, Bernardo, Alexandro, Richarlison, Guilherme, Luan, Josué, Diego Tardelli, Gilberto Silva, além claro, do bruxo mago, o Ronaldinho Gaúcho. No ano seguinte também, esse mesmo time foi campeão numa das Copas do Brasil mais históricas que houve em todos os tempos aí, que foi a Copa do Brasil de 2014, onde o Atlético pegou 2 dos adversários mais poderosos do país e conseguiu inverter um placar adverso naquela época.
tinha o critério de gol fora de casa. O Atlético perdeu os primeiros jogos fora de casa por 2-0, tomou um gol em casa, precisando fazer 4 gols em Flamengo e Corinthians, e conseguiu fazer os 4 gols em Flamengo e Corinthians, além de ser campeão em cima do seu maior rival aí, o Cruzeiro Esporte Clube, numa final de arrepiar, e enfim. Então, naquele time também a gente pode colocar inclusive o Dátulo, que foi um dos nomes daquele time, o próprio Luan, tinha também alguns nomes que já estavam, Hever participou de todos esses títulos, e como bom atleticano, só para não deixar de mencionar, eu vou colocar aqui também o Atlético 2021, que conseguiu um triplete maravilhoso, que, né, o Cruzeirense chamou de tríplice coroa, né, enfim, o Atlético preferiu chamar de triplete, já que considerariam o tríplice coroa ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que não foi o caso. Nós ganhamos tudo no Brasil também, que foi o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? A Libertadores aí, infelizmente, nós tropeçamos em um empate, foi o único time a ser desclassificado invicto por Palmeiras. Então, esse Atlético aqui, para mim, eu vou colocar os dois aqui no Fodástico, tá? Por quê? Porque não conquistou a Libertadores no ano passado. Se tivesse conquistado, colocaria ainda mais para cima. Mas, com certeza, os dois Atléticos, eu vou colocar nessa imagem aqui a representação dos dois Atléticos, tanto do Atlético de 2013 e 14, quanto de 21, que foram times históricos, lendários, que conquistaram aí super títulos em todo o país. Não coloquei ninguém no bom dessa vez e também não coloquei ninguém no lugar errado. Quem diria? Tá vendo? Meu coração não falou mais alto que minha razão dessa vez, hein? Eu poderia ter colocado ali o Flamengo, um Corinthians, enfim. Então é isso. Esse foi o nosso Avaliando de hoje. Aí, concorda? Discorda? Acho que eu tô errado, cara? Coloca aí nos comentários que eu quero saber o seu argumento. Eu quero saber por que você acha que eu tô errado. Concorda comigo? Coloca aí também nos comentários, pô. Eu gosto muito de saber quem tá junto aí nessa caminhada, tá certo? Muito obrigado. Fica aí com o final do vídeo e até o nosso próximo Avaliando. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque, como eu disse no início do vídeo, ele é muito importante pra gente. Compartilhe o vídeo com todos os amigos, mostre que isso é um canal legal, que é um canal divertido, e se inscreve no canal, porque, como eu falei no início, é muito importante a sua inscrição para nós, saber que você faz parte da família Galo React, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou!